Carlos Júlio, consultor, palestrante, conhecidíssimo no mundo empresarial brasileiro e agora com o programa na CBN, a gestão descomplicada, ampliou muito, né, o escopo de conhecimento. A CBN realmente tem uma audiência muito no Brasil boa, todo. E a B, né? Muito AB, muito importante. O Júlio é um grande conhecido e tem uma experiência de CEO. O Júlio, quando ele fala de gestão descomplicada na CBN, está falando aqui no Quero Ser CEO, é porque ele não é, o Júlio é teórico, porque ele já falou que ele gosta de ser professor, 35 anos como professor, mas o Júlio é prático. Botou a mão na massa, foi CEO muito jovem, foi CEO de empresas alemã, americana, brasileira com dono, brasileira de capital aberto, construtora na área de serviço. Então, o Júlio é uma experiência única, porque além da parte acadêmica, tem muita gente chama de professor, inclusive, né? Me chamam de professor. Chama de professor, mas até funcionários, né? Que chamam de professor, De professor, que tem, acho que também essa questão do conhecimento, etc. Mas o Júlio tem uma experiência prática muito grande como CEO. E a pergunta aqui, Júlio, é o seguinte: quando você assumiu as primeiras empresas, as primeiras experiências que você teve várias e tal, o que você gostaria naquela época de ter sabido que você sabe hoje? O que eu sei hoje. Tudo? Mas algumas coisas assim que você fala, a hora que você assumiu, daí você fala, porra, hoje eu poderia ter feito um pouco diferente. Não, eu acho que tem uma... A ideia é, você sabe, né? A ideia é que o sujeito que quer ser CEO, ele já vai se preparando para a hora que ele assumir, ele não passar a mesma coisa verdade, que a gente passou. É verdade. Você sabe, Marcelo, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: se você domina as técnicas da gestão, porque o que acontece? Tem muita gente que subestima as técnicas da gestão. Tem muita gente que subestima. Eu tenho até uma historinha aqui que é o seguinte, né? Eu sou o cara das historinhas, sabe? Isso, né? Meu filho mais velho é médico, né? E um dia eu estou conversando com ele, estou dizendo assim, puxa vida, né, Tiago? Um médico para prescrever, né? Prescrever, ele tem que ter CRM, tem que ter mesmo, né? Claro. Um engenheiro, para assinar uma planta, tem que ter CREA, né? Um advogado fazer uma petição, tem que ter OAB. Ele fez o curso de Direito. Enquanto ele não passar no exame da ordem... Não pode assinar a petição. Não pode assinar a petição. E por que para administrar um negócio não tem que ter CRA? E ele disse assim para mim, médico, né? Falou, pai, você não quer comparar, né? Falei, como assim? Se eu prescrever errado, eu mato o cara. Falei, mas quem quebra uma empresa, mata 3 mil famílias. Né? Essa é a noção. O que eu quero dizer? Não sei se você sabe, Marcelo, mas nós não temos ainda no Brasil um administrador por empresa. Você pegar todos os administradores formados e o número de empresas que tem no país, não dá um por empresa. O que você tem é o médico que virou administrador, o engenheiro que virou administrador, o fisioterapeuta. E não tem nada de errado você ter uma formação e vir para o mundo dos negócios. A questão é que eu acho que todo mundo que teve uma formação diferente do administrador que veio do mundo dos negócios, deveria fazer uma especialização. Um MBA, uma pós-graduação. Por quê? Porque as técnicas de gestão aceleram as nossas decisões. Você mesmo está me dizendo agora há pouco a importância do processo decisório, não é verdade? E eu digo para você, e é uma das matérias que eu leciono, né, do Decision Making Process, que é vital. Por quê? Talvez a maior competência do bom gestor, a maior competência do CEO, e que é indelegável, é a tua capacidade de tomar decisões. Essa é a competência chave. Porque o que a gente sabe? Que a leniência, a procrastinação, deixa que amanhã eu resolvo, atrasam os nossos negócios. E hoje não dá mais para ter empresa lenta. Decisões com informações superficiais, né? Exatamente. Talvez a gente até possa dizer o seguinte, quais são os aprendizados? O aprendizado é o seguinte, a técnica acelera. Mas no fundo, gerir é boa informação com bom senso. Se a informação é boa, e você tem o que eu chamo de bom senso? O preparo para usar a informação. Normalmente a tua decisão vai ser acertada. E se não for acertada, você consegue descobrir onde você errou, e aí está a virtude do erro. Qual é a grande virtude do erro? O aprendizado. Claro. E aí eu não erro novamente. Não erra na próxima vez. Aliás, uma vez o Mandela nos disse, nós fizemos uma palestra em Nova York, e aí no jantar, então, ele disse assim, eu nunca perco. E a gente olhou para ele assim, que não era uma fala de Mandela, eu nunca perco. Aí a gente olhou para ele, ele olhou e falou assim, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, talvez esse é um grande aprendizado que eu não tive lá atrás. Né? Tem coisa, você vai errar,
O erro faz parte do negócio, É. até porque quem não erra não inova. Quem joga só na certeza, É. e você sabe quantas empresas quebraram por fazer durante tempo demais a coisa certa. Né? Então a gente precisa errar se a gente quer entrar num processo de inovação. Agora, o que não vale é continuar errando. Tanto que lá no Silicon Valley, o mantra é Fast, Cheap, Learn. Né? Eles falam o seguinte, você pode errar, o erro é do jogo, mas erre rápido e barato e aprenda. E já passa para frente. E né? já passa para frente e começa de novo. Agora, o que você se lembra dos teus primeiros dias como CEO? que eu me lembro? E você, assim, o que você gostaria de ter feito um pouco diferente? Ou assim, que faltou um pouquinho? Eu acho que se fosse hoje, Isso. eu ficaria menos deslumbrado, porque como eu assumi muito cedo, Muito jovem. Né? e fui para uma cidade como Blumenau, uma cidade menor, né? Então eu era na cidade, Diferente, né? eu era o cara, imagina, 20 e poucos anos, presidente de uma trade de um grupo têxtil importante na cidade. Conhecidíssimo, né? Conhecido, né? Então eu acho que eu preferiria que tivessem me orientado para baixar um pouco minha bola, Isso. para eu ser um pouco mais humilde. Eu sempre fui bem e bom com as pessoas. Essa coisa acho que Você vem da gosta minha de casa. gente, né? Eu gosto de gente. O Júlio gosta de gente. Então, isso eu acho que sim. Outra coisa que eu acho fundamental e que eu me lembro bem é o seguinte, e aí que eu me perdi na minha análise. As técnicas de gestão estão aí. Se você aprende as técnicas de gestão, isso te ajuda a ir mais rápido, né? Você mesmo um dia, a gente conversando sobre o professor Vicente Falcone, que também está aqui nesse espaço, né? Quando ele fala do tripé dele, de método, estratégia e pessoas, né? Então, veja bem, o aprendizado que eu gostaria de ter tido naquela época. Quando você entra num negócio, se você tem as técnicas, você, Marcel, já trabalhou com celulose e papel, com automóveis, não é isso? Isso, com azulejo. Com azulejo lá na Secrisa, foi quando eu te conheci lá em Santa Isso, Catarina, com a Secrisa. Então, olha só, se você conhece a técnica, você pode mudar de produto ou de mercado, que não tem problema. Mas se dê um tempo para conhecer o novo mercado. O business. O business. O business. Né? Porque o que acontece? Se você acha que a técnica supera o conhecimento do mercado, vamos supor que você está numa empresa familiar. O dono olha para você e fala assim, esse cara não é do nosso mercado. Esse cara não conhece o nosso mercado. Não sabe bem o que está falando. Não sabe. E quer saber? Às vezes ele está certo. Claro. O cara está 40 anos naquele business, você acha que você chega já sabendo? Então, a humildade para aprender, a humildade para aceitar os erros, mas também você ter a paciência, né? Se dá aí 2, 3, 4, 5 meses, o business, né? falando menos, perguntando mais, Ouvindo, né? ouvindo. Porque depois que você dominar as peculiaridades daquele mercado, né? Sei lá, você trabalhou lá com papel e celulose, puramente B2B, né? Business to business. De repente você vai para automóveis, B2C, business to consumer, é outra velocidade. É outra coisa. Não é? Ou você vai para fast moving, vai trabalhar, sei lá, com iogurte, você tem que entender que aquilo lá tem prazo de validade, que aquilo lá tem problemas logísticos que são extremamente delicados e tal. Quando você se dá um tempo para aprender o business e você é uma pessoa criteriosa nas técnicas, você pode dirigir qualquer negócio. Eu estou me lembrando aqui do Bernardinho, né? Uhum. Ele fala assim, para ganhar o jogo, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o jogo. Conhecer profundamente o jogo. E ele falou, eu estou mais de 30 anos nesse negócio e ainda eu tenho uma lista enorme de coisas que eu quero saber sobre o outro. Velocidade de passe, altura, pressão, alterações de... Assim, a mudança do jogador, o que ocorre. Ele tem uma lista tremenda e tal. Do que ele ainda quer aprofundar. E ele faz uma brincadeira também, que às vezes vale assim para consultor, para professor e tal, que ele diz o seguinte, como ele teve um azar tremendo, porque na seleção tinha o William, que era o levantador oficial, e ele foi reserva a vida inteira. Então ele jogou pouquíssimo. Então o pessoal fala, não, mas você não jogou muito. Ele falou, não, mas eu sempre tive uma visão boa do jogo, porque eu estava sempre no banco. Então eu estava sempre no banco, eu tinha uma visão. Teve outro aprendizado. Tá Olha vendo? só, é verdade. E se atribui a ele uma frase que não é dele, que é do Michael Jordan, e que o Abílio Diniz também se apropriou, como dele não é dele, que o Michael Jordan sempre dizia, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então é assim. O Brasil ele fala que tem uma coincidência, né? É uma coincidência. Mas eu acho que veio do Michael Jordan. Mas sabe o que acontece? Mas se você aprofundar isso, olha como isso é interessante. O talento é fundamental. Tem gente que é talentosa mesmo, né? Mas o talento somado ao suor é que vem os gênios. Tanto é que veio aqui o Bernardinho hoje, um dos nomes, né? Você que é um sujeito de marketing também a vida toda, o nome do primeiro livro do Bernardinho, né? Transformando suor em ouro. Em ouro. Né? É uma coisa muito interessante. E o Michael Jordan está lembrando,
falo isso muito com a minha filha do esporte dela, que tem um pouco, assim, que às vezes tem um medo, né, do específico. E eu li no livro do Michael Jordan, porque perguntaram para ele, vem cá, você tem medo antes do jogo? Ele falou, todos os jogos, eu tenho muito medo de errar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de me machucar, eu tenho muito medo. Só que, quando começa o jogo, eu digo o seguinte, ninguém treinou mais do que eu. Aí é autoconfiança. Ninguém treinou mais do que eu. Ninguém treinou mais do que eu. Pode ter treinado igual, mas não dá porque não cabe. Não tem hora de treinar. Ninguém treinou mais do que eu. Então eu vou jogar esse negócio e na hora de decidir, manda para mim que eu que vou decidir, vou resolver. Né? É isso mesmo. Agora, Júlio, é o seguinte, no CEO que está assumindo a posição, tem um pouco o seguinte, você falou do conhecimento do business e do conhecimento das técnicas de gestão em geral. Às vezes tem um pouquinho da especialização também, né? O sujeito vem de marketing, Claro e está um pouquinho em finanças, os caras veio de finanças um pouco de marketing. O que você recomenda nisso aí? E você já reparou que isso é cíclico? É. Por exemplo, durante o nosso período de alta inflação, quem chegava primeiro lá em cima? Eram os financeiros, né? Tá certo? Agora é mais o pessoal de mercado, por quê? Porque os marqueteiros, os profissionais de vendas que entregam o resultado em termos de colocar o dinheiro e o cliente aqui dentro, eles em tese são os que estão mais plugados com as disrupções, com as inovações de mercado e com as mudanças, né? Como durante o período industrial mais agudo eram os engenheiros, que iam dirigir as fábricas e acabavam virando... Acaba evoluindo. Evoluindo e virando CEO. Mas eu acho que fundamentalmente tem algumas coisas assim que eu aprendi e paguei caro por isso. Hein? Aprendeu on the job training. On the job training. Aliás, eu falo isso em sala de aula. Eu dou aula na SPM há 27 anos. Eu comecei com o professor Francisco Gracioso em 1990. E você sabe que a SPM é uma escola conhecida por ser um dos grandes, talvez a escola mais especializada em marketing. Isso. E eu, há pouco tempo, descobri porque o aluno faz marketing. Sabe por que ele faz marketing? Porque ele detesta matemática. Quer escapar da matemática. Aí ele vem, como eu sou do marketing, ele vem e fala para mim, né? Pô, professor, meu pai queria que eu fizesse engenharia, eu não fazia engenharia porque eu detesto matemática, aí eu venho aqui para a escola e só tem matemática. Por quê? Porque na graduação, claro, tem muita matemática. Tem matemática 1, matemática 2, estatística 1, estatística 2, contabilidade de custo, contabilidade gerencial, modelagem quantitativa, tem um monte de coisas. De coisa. O que eu digo para ele? Que é um aprendizado que eu paguei caro. Quem não domina os números, não domina o negócio. Né? Então, veja bem, se você, e vale para o teu orçamento doméstico, vale para a tua startup. Se você é empreendedor, se você é executivo, e vale para a Microsoft. Se você não dominar os números, aí como é que você faz para dominar os números? Se você não domina a contabilidade de custos, você não domina a gerencial. Porque, veja bem, a contabilidade, o que vale para você tomar decisões são os relatórios gerenciais. Mas da onde eles nascem? Da contabilidade de custo. Se você não souber o que reflete na contabilidade, o que na verdade é uma informação trabalhada, porque o teu calendário fiscal é diferente do calendário do ano, coisa parecida, como é que você toma as decisões? E aí é que eu percebo que muitos dos gestores que vêm de outras áreas, por exemplo, o médico que vira gestor, então, às vezes ele perde um pouco em sabe o que ele faz? Olha, esse negócio de número não é comigo. É com o CFO. É com o CFO. Gente, como é que você contrata um CFO sem dominar número? Como é que você conversa com ele? Como é que... Né? Até como sparring você precisa ter. O Bernardo Spiegel, que na minha opinião, CFO, se não é o melhor do Brasil, está entre os... é o melhor que eu conheço. Uhum. Ele disse aqui o seguinte, que os relatórios, a primeira coisa tem que ter os relatórios, tem que ter dedicação nos números. A segunda coisa é que você tem que saber se o número está certo. Porque não significa que está escrito no relatório que o número está certo, porque ele já viu casos e casos de decisões erradas, porque então você não precisa ser um expert de total de finanças. Agora, se você não souber ler um balanço, se você não sabe conhecer um fluxo de caixa, se você não souber fazer as perguntas elementares, são fortes. Por outro lado, o pessoal de finanças normalmente não respeita muito vendas, marketing, tem aquele um pouco do monopólio do patriotismo, né? Então também precisa fazer. Então eu falei para o Bernardo, por que você se tornou um CFO tão interessante? Ele falou, porque eu vim da área de vendas. Isso. Eu vim da área de vendas, então ele vibra com a venda porque ele sabe a dificuldade que é, quer dizer... Mas essa movimentação lateral é o que melhor prepara um CEO. Né? Do mesmo jeito que a gente falou de transculturalidade, você poderia falar de multiculturalidade, você pode falar também de multidisciplinaridade. Né? Quer dizer, se você viveu finanças, se você viveu um pouco lá de auditoria, viveu vendas, foi no mercado, viveu marketing, onde você tem que
projetar o produto, proteger tua marca, cuidar de reputação. Quando você pega esse mix todo, né? Porque veja bem, mudou, Marcel. Na minha época, você dizia o seguinte, né? Que você tinha que ser um especialista. De repente virou, que é o seguinte, é melhor ser um generalista. Só que esse generalista de hoje não é igual ao do passado. O generalista do passado era o cara que sabia um pouco de tudo. Hoje ninguém admite superficialidade. Hoje o generalista é aquele que sabe muito de tudo. Para saber muito de tudo, o melhor expediente é se você conseguisse trabalhar em diversas áreas. Mas, no mínimo, respeitar e ter interesse pelas outras áreas. Respeitar, né? Palavra muito importante. Todo mundo está jogando no time. Não tem nada desse negócio de monopólio do patriotismo dentro da empresa. Né? Até porque, o que a gente efetivamente sabe sobre as empresas, né? Porque a empresa, no máximo, juridicamente, é um CNPJ, né? É um CNPJ, claro. A empresa é um grupo de pessoas orientadas para prestar um serviço ou produzir produtos, não é isso? Então, veja bem que interessante. A gente pode fazer uma analogia, e a gente fala isso mesmo, que hoje a empresa é um organismo vivo. Um organismo vivo, né? Aliás, tem aquela piadinha de péssimo gosto do corpo humano, que diz que o cérebro discute com o pulmão, que discute com o coração, que é o mais importante. Aí o nosso amigo lá embaixo fala, enquanto vocês discutem aí em cima, eu vou fechar aqui, tá? E aí o cara implode. Claro. Porque se entrar e não sair, é a mesma coisa na empresa. Vendeu e não recebeu? Na verdade? Vendeu e não entregou? Pior coisa que tem numa... a única coisa que é pior que não vender é vender e não receber. É vender mal. Mal vendido. É verdade. Júlio, excelente. Muito legal esse depoimento e esses ensinamentos assim, de quando você assumiu, você que passou por várias empresas, foi CEO de várias áreas, esses seus conselhos aqui no Quero Ser CEO. Muito legal.